Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Vamos lá, pessoal, a gente vai entender agora o que é a política monetária. Primeiro, então, a gente tem que saber que política monetária são as ações do Banco Central que visam afetar o custo do dinheiro, taxas de juros e a quantidade de dinheiro também, o que a gente chama de condições de liquidez de uma economia. Vamos lá. Política, quando eu falo de política, são as ações que o governo vai tomar. Perfeito, isso em qualquer contexto. Quando eu falo de política monetária, são as ações que o governo ele vai tomar no sentido de controlar a quantidade de moeda na economia do nosso país. E quando eu falo moeda aqui, eu não estou me referindo à moeda metálica, eu estou falando também da moeda, do papel moeda. Estou falando de todo o dinheiro que circula na economia. Então, são ações do governo no sentido de controlar a quantidade de moeda que tem aqui na economia. E isso a gente faz principalmente afetando o custo do dinheiro, que é conhecido como taxa de juros. Tá? Afetando o custo do dinheiro, eu consigo controlar qual que é a quantidade de dinheiro na economia. E quando eu falo de dinheiro na economia, eu também me refiro à liquidez da economia. Quanto mais dinheiro, mais liquidez. Por que se faz isso, então, Renan? Por que o governo vai querer controlar a quantidade de dinheiro? Bom, regulando a quantidade de moeda que há na economia, é possível influenciar o nível de atividade e renda da economia. Ora, visando o crescimento econômico ou aumento do PIB. Lembra, PIB é a soma de todos os produtos e bens e serviços produzidos em um determinado país. Geralmente, a gente viu que quanto maior o PIB, maior é a qualidade de vida das pessoas, maior é a riqueza do país, de maneira geral. Então, aumentar o crescimento econômico é bom, aumentar o PIB é bom. E também a política monetária ela é utilizada para controlar a inflação. A inflação, o que ela é? Ela é o aumento generalizado de preços dos produtos. E a gente sabe que isso é ruim. Então, o governo ele pode utilizar da política monetária, controlando a quantidade de moeda que há na economia, para fazer um controle da inflação. Como que isso funciona? Eu vou mostrar dois cenários diferentes aqui, tá? No cenário A, eu tenho a taxa de juros de referência aqui no nosso país, que é a Selic, onde ela está em 14%. E no cenário B, essa mesma taxa, agora ela está em 5%. Isso ao ano, tá? Bom, custo do dinheiro é a taxa de juros, e a taxa de juros que a gente tem de referência para as demais taxas do nosso país é a taxa Selic. Quando a taxa ela está mais alta, isso significa que o crédito ele está mais caro. Provavelmente, se eu, pessoa, for até uma instituição financeira solicitar um empréstimo, nesse cenário A, eu vou pagar uma taxa de juros quando eu for fazer esse empréstimo, que vai ser mais alta do que no cenário B. Porque eu não vou pagar 14%, né? Não necessariamente. Mas essa, como ela é uma taxa de referência, ela impacta na taxa que eu vou pagar. Então pode ser que aqui no cenário A, só um exemplo, tá? Se eu for pegar um empréstimo, significa que eu vou pagar uma taxa mensal, já nem estou falando ao ano, tá? Uma taxa mensal de 5% ao mês. Crédito pessoal geralmente é alto assim. Já no cenário B, com a taxa de referência mais baixa, eu posso pegar esse mesmo empréstimo a uma taxa de 3% ao mês. Se eu sou uma pessoa racional, eu vou preferir pegar esse empréstimo, se eu puder escolher, no cenário B, aonde a taxa para mim ela está mais barata do que no cenário A. Então esse é o ponto, tá? Quando a taxa de juros ela está mais baixa, não sou eu que sou racional, mas todos os agentes econômicos, eles também vão se sentir mais incentivados, mais estimulados a contratarem dinheiro na situação B. E pensando nas empresas, quando que as empresas elas vão contratar empréstimos? Quando elas quiserem aumentar a sua capacidade produtiva. Então, se eu tenho uma empresa que ela quer, por exemplo, comprar um outro pavilhão,
Show. Aqui, ó, pavilhão. Quer comprar máquinas. Quer aumentar os seus funcionários, o número de funcionários. Tá? Mas para isso ela precisa tomar crédito. Ela vai tomar o crédito aqui na situação A ou na situação B, se ela puder escolher. Na situação B, aonde o juros está mais barato. Bom, pegando esse crédito na situação B, ela vai poder aumentar a sua capacidade produtiva. Se antes ela produzia, não sei, 50 carros, se for uma empresa que produz carro, bom, agora ela vai conseguir produzir 100 carros, não é? Porque ela está com um maior pavilhão, ela tem mais máquinas atuando para fazer esses carros, e ela também vai estar com uma força produtiva maior, que são mais funcionários. Então percebam que eu estou aumentando a produção dessa empresa. Mas não é só essa empresa que vai estar no país. Várias empresas também vão aumentar a sua produção. Então, com um cenário mais baixo de juros, eu começo a ter uma produção maior. Eu começo a ter mais pessoas trabalhando. E se as pessoas estão trabalhando, elas também têm mais renda. E elas podem consumir mais. Por isso que na situação onde a taxa de juros ela está mais baixa, é esperado o quê? É esperado um maior crescimento econômico, um aumento da produção no país, um aumento do PIB. E isso tudo eu fiz regulando a taxa de juros. E como é que eu vou regular isso? Olha, se eu quero que o preço do dinheiro ele diminua, que é os juros, eu preciso colocar mais moeda na economia. E isso eu chamo de política monetária expansionista. Tá aqui, ó, mais moeda. Quando o governo pretende estimular o crescimento econômico através da colocação de moeda na economia. Mas por que, Renan? Colocar moeda na economia vai permitir tudo isso. Porque quando eu coloco moeda, eu estou colocando mais dinheiro, estou dando mais liquidez para a economia. Tudo que eu tenho em mais abundante, o preço daquilo vai diminuindo. Isso. Por que que a água ela é tão barata e o diamante é tão caro? Porque eu tenho muito mais água do que eu tenho diamante, né? Se eu começo a ter menos água, o preço da água vai subir. Se eu começo a ter mais diamantes, o preço do diamante vai reduzir, tá certo? Então, é essa associação que a gente tem. Quando eu coloco mais moeda na economia, o preço do dinheiro ele fica mais baixo. E o preço do dinheiro é medido pelo quê? Pela taxa de juros. E quando eu tenho esse preço menor, eu começo a ter mais crescimento econômico, mais pessoas empregadas, maior nível de renda e um estímulo na economia. Bom, a partir do momento que as pessoas começam a consumir mais, né, muita demanda, pessoas querendo comprar tudo que é coisa, o preço dos produtos começa a subir, porque eu estou com uma demanda aquecida. E o preço dos produtos subir, isso nos leva à inflação. Então, a partir do momento que eu estou com uma taxa de juros e eu conseguir estimular a economia, é de se esperar que eu comece a ter também inflação, né? Porque as pessoas estão querendo comprar mais. E bom, a partir do momento que essa inflação ela começa a perder o controle, ou seja, começa a ter muita inflação, o governo ele tem que fazer uma política no sentido contrário. Afinal, a gente tem uma meta de inflação que ela é definida pelo Conselho Monetário Nacional e que o Banco Central ele tem que alcançar essa meta. Ele não pode deixar a inflação ficar descontrolada. E aí a gente faz o inverso do que foi feito aqui. A gente sai de um cenário B para um cenário A, por exemplo, aonde o custo do dinheiro vai ser maior e aí as empresas, as pessoas vão segurar, né? Não vão pegar aquele dinheiro emprestado, vão segurar o consumo. E a partir do momento que elas fizerem isso, a gente não vai ter aquela demanda aquecida, muitas pessoas querendo comprar. Se as pessoas não estão querendo comprar, o que acontece com o preço dos produtos? Começa a estabilizar, talvez até, quem sabe, diminuir. E a gente controla a inflação. Mas por conta das empresas não estarem pegando dinheiro emprestado, por outro lado, eu não vou ter esse aumento na capacidade produtiva, eu não vou ter tanto crescimento econômico como eu tinha antes, porque agora a minha preocupação é com o controle da inflação, tá? Então, de maneira geral, é isso. Eu acabei de colocar uma política monetária contracionista, que é quando o governo ele pretende estabilizar a inflação através da retirada de moeda da economia. O efeito ruim disso daqui é porque eu vou ter um menor crescimento econômico. O efeito ruim de uma política monetária expansionista é que, em determinado momento, né, eu passo a ter inflação. E se eu não controlar essa inflação, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma política monetária contracionista. A principal ferramenta, portanto, do governo para controle da inflação através da política monetária é a definição da meta da taxa Selic.
taxa Selic é a taxa referência que mede o custo do dinheiro. E o Comitê de Política Monetária do Copom, ele determina essa meta de tempos em tempos e ela acaba sendo um basilador aí do que a gente tem na taxa Selic Over, principal instrumento. E para influenciar na Selic, o Banco Central, ele tem de alguns instrumentos que são clássicos. Instrumentos clássicos de política monetária. Quais são esses instrumentos? Operações de mercado aberto, taxa de redesconto e de depósito compulsório. Mexendo em algum desses instrumentos, o que o governo ele consegue fazer? Consegue fazer uma política monetária expansionista ou uma política monetária contracionista. E vai levar a todos esses efeitos aí que a gente acabou de comentar. Vamos lá então. Operações de mercado aberto ou open market. Elas acontecem quando o Banco Central compra ou vende títulos públicos às instituições financeiras, com o objetivo de controlar a oferta de moeda na economia. Tá? Então, o Banco Central, quando ele vai fazer as operações de mercado aberto, ele utiliza títulos públicos que foram emitidos pelo governo como instrumento, como ativo para executar a política monetária. Isso porque esses títulos eles têm alta liquidez, têm alta confiabilidade, é por isso que o Banco Central utiliza eles. Mas um ponto importante é saber que esses títulos eles não são emitidos pelo Banco Central. Quem emite título público é a Secretaria do Tesouro Nacional. É ela que emite os títulos e, por acaso, o Banco Central ele seleciona esses títulos como um ativo para executar a política monetária, porque eles têm alta liquidez e porque eles têm muita confiança das pessoas em geral. E aí, como é que o Banco Central ele usa esses títulos para colocar ou retirar moeda na economia? Ele compra ou vende esses títulos. Então, vamos supor que o Banco Central ele está aqui comprando títulos públicos das instituições financeiras. Se o Banco Central compra, significa que ele vai tirar dinheiro dele e vai mandar para as instituições financeiras. E as instituições financeiras vão mandar para o Banco Central títulos públicos federais. Tá? Então, o Banco Central manda dinheiro e a instituição financeira manda um título público. Uma vez que o Banco Central ele mandou dinheiro aqui para as instituições financeiras, esse dinheiro ele começa a ser propagado na economia. E como a gente tem mais dinheiro na economia, a gente tem o custo do dinheiro reduzindo. Então, aquela taxa, que é a taxa Selic Over, ela começa a cair, e daí a gente entra naquelas situações que a gente acabou de ver, onde eu tinha um cenário A e um cenário B. No cenário B, eu estava com uma taxa mais baixa, e isso fomentou mais crescimento econômico, mais empregos, e eventualmente poderia gerar uma inflação, tá? Então, quando o Banco Central ele compra títulos públicos, ele está mandando dinheiro para a economia. As instituições financeiras vão utilizar esse dinheiro e, através do efeito multiplicador bancário, esse dinheiro vai chegar na economia e vai reduzir o preço. Por outro lado, se o Banco Central, ele ao invés de comprar, ele vende títulos públicos, ele vai pegar um título que está na carteira dele e vai vender às instituições financeiras. Então ele manda o título e a instituição financeira manda o dinheiro para o Banco Central. Esse dinheiro que estava antes na economia, agora vai lá para o Banco Central e não fica mais na economia. Em outras palavras, eu estou retirando dinheiro da economia. Se eu retiro dinheiro da economia, isso significa que a taxa de juros ela vai subir, o custo do dinheiro vai subir porque eu estou com menos dinheiro circulando. E aí eu tenho uma política monetária contracionista. Tá? Então qual que é o ponto? Política monetária expansionista acontece quando o Banco Central ele compra títulos, injetando dinheiro na economia. Política monetária contracionista acontece quando o Banco Central vende títulos, retirando dinheiro da economia, tá? E isso ele pode fazer mais comumente com os chamados dealers, tá? Que são instituições financeiras que o Banco Central escolhe para executar a política monetária. Não é qualquer instituição financeira que é um dealer, tá? São algumas instituições que são selecionadas como dealers. E elas são chamadas de dealers porque é um grupo seleto. Mas o Banco Central ele também pode fazer essas operações com outras instituições financeiras. O detalhe é que ele utiliza mais os dealers para fazer a condução da política monetária quando ele usa operações de mercado aberto. E vale dizer, tá? As operações de mercado aberto, elas são
essas operações são um instrumento que o Banco Central tem que é o mais ágil, tá? É o instrumento mais ágil que ele tem. Porque quando ele executa aqui, já no dia ele consegue retirar ou colocar dinheiro na economia, e a economia já passa a ter esse efeito aqui, que ele quer, né? Se é de baixar ou de subir a taxa de juros. Do outro lado aqui eu tenho a taxa de redesconto. As operações de redesconto do Banco Central, a operação ela consiste em empréstimos pelo Banco Central às instituições financeiras que estão com pouco dinheiro em caixa para manter suas operações, tá? Então, se a instituição financeira, por exemplo, ela está fechando caixa no negativo, ela precisa tomar dinheiro, porque ela não pode fechar em negativo. Uma opção que ela tem é ir até o mercado interbancário e solicitar esse dinheiro com outras instituições financeiras. Mas vamos supor que daqui a pouco todas estão com dificuldade, nenhuma está encontrando crédito. Aí, muitas vezes elas acabam recorrendo ao Banco Central para tomar crédito. É isso que faz o Banco Central ser considerado banco dos bancos. Porque ele é um emprestador em última instância às instituições financeiras que precisam de dinheiro para resolver situações imediatas de liquidez, tá? Banco dos bancos. Aí o Banco Central ele faz esse empréstimo que é conhecido como uma operação de redesconto. O detalhe é que também a operação de redesconto pode ser utilizada como instrumento de política monetária. Porque se o Banco Central ele estabelece que a taxa que ele vai cobrar para esses empréstimos ela é mais alta, isso pode desestimular as instituições financeiras a sair emprestando para qualquer cliente. Porque elas sabem que se elas forem recorrer ao Banco Central, a taxa de juros vai estar muito alta, elas vão ter que pagar mais caro. Por outro lado, se o Banco Central ele diminui essa taxa, é um estímulo para que as instituições financeiras façam mais empréstimos. E aí, através do efeito multiplicador de crédito, a gente vai ter mais dinheiro na economia, tá? Então, eu tenho uma política monetária expansionista quando o Banco Central ele diminui a taxa de redesconto. Mais empréstimos, mais dinheiro circulando na economia. E eu tenho uma política monetária que ela é contracionista quando o Banco Central ele aumenta essa taxa de redesconto. Menos empréstimo, menos dinheiro na economia, taxa de juros ela fica mais cara. E eu ainda tenho um outro instrumento, que é o depósito compulsório. Agora a gente vai entender desse multiplicador bancário, tá? Quando uma pessoa ela vai a um banco e realiza um depósito, parte do valor ele é recolhido pela instituição financeira no Banco Central, na forma de um depósito compulsório. Vamos entender por quê? E daí eu explico esse conceito de multiplicador bancário. Então, suponha aqui que eu tenho uma pessoa que ela vai depositar na conta corrente dela, no banco, R$ 100. Concordam comigo que quando ela fizer esse depósito, ela vai ter um direito de R$ 100 lá no banco. O banco, ele pode utilizar desses R$ 100 aqui para sair fazendo empréstimos. Se não existir o compulsório, inclusive, ele pode pegar esses R$ 100 aqui e emprestar exatamente esses R$ 100 a uma outra pessoa. E aí, vamos supor que essa outra pessoa ela tem uma dívida com um mercado aqui, por exemplo. Ela vai lá, com esses R$ 100 que ela pegou emprestado, ela paga esse mercado. O mercado aqui, ele recebeu esses R$ 100, é dele. Né? A pessoa pegou emprestado, pagou, é dele. Ele não tem que devolver ao banco, não tem que devolver a ninguém, é dele. Aí ele vai lá e deposita na conta dele esses mesmos R$ 100. Pode acontecer, né? Depositou em conta. E aí a instituição financeira recebeu os R$ 100, o que ela vai fazer? Ela vai emprestar. E aí a gente pode voltar nessa mesma situação, né? Ela vai emprestar R$ 100 para uma pessoa, essa pessoa talvez vá pagar uma dívida que ela tenha, essa outra pessoa vai depositar no banco, e aí a gente vai continuando. Esse processo não tem fim. Esses R$ 100 iniciais aqui dessa pessoa, ele vai gerar dinheiro infinito, se a gente não tiver uma trava nisso. Isso é o que a gente chama de multiplicador bancário. Os R$ 100 de uma pessoa aqui, eles estão virando muito dinheiro, muito... É o que a gente chama de moeda escritural, tá? Tá virando muita moeda na economia. Só que isso é ruim, obviamente, no sentido de que, como esse processo não tem fim, para essa pessoa, quando a gente pensa todas as pessoas depositando e esse processo não tem fim, a gente vai ter muito dinheiro circulando na economia e isso vai fazer com que o dinheiro ele perca muito valor. E aí a gente vai ter situações de hiperinflação. Então, para evitar que esse processo ele continue de maneira infinita, o Banco Central ele estabelece o chamado depósito compulsório. Ele consiste, então, em um percentual que
as instituições financeiras têm que recolher de maneira obrigatória em contas que elas têm lá no Banco Central. Se esse percentual ele for, por exemplo, de 10%, isso significa que se a pessoa depositar R$ 100, o banco, a nossa instituição financeira, ela vai ter que depositar de maneira obrigatória lá no Banco Central 10% desse valor, R$ 10. E agora ela só vai ter R$ 90 para continuar com os empréstimos. Aí é aquela situação, emprestou 90, a pessoa pagou a dívida de 90, o banco vai receber um depósito de 90 do mercado, né, como a gente falou, só que desses 90 que ele acabou de receber, ele vai ter que depositar R$ 9 lá de forma compulsória. E agora ele só vai poder emprestar a diferença, só vai poder emprestar 81. Cada vez menos, cada vez mais ele vai emprestar menos. Tá? A cada ciclo que a gente vai andando aqui, como ele vai ter que guardar um percentual sempre, ele vai conseguir emprestar menos. E esse processo ele vai ter um fim. Antes ele era infinito. R$ 100 viravam infinito, a gente não tinha um limitador. Agora a gente tem. Esses R$ 100, ele só pode virar um tanto de moeda escritural. Por que moeda escritural? Porque essa moeda se chama escritural porque ela não é uma moeda física, ela não existe sem ser nos registros do banco. Ela não é a moeda fiduciária que a gente chama, tá? É uma moeda escritural porque só existe no registro do banco. E, e aí tem um fim, tá? Esse fim a gente consegue ver através dessa equação aqui. Então, o multiplicador ele consiste nesse cálculo. 1 dividido por R. R é a taxa de compulsório. Então, nesse exemplo aqui, a taxa era 10%, eu coloco 1 dividido por 0,1, isso daqui vai dar um cálculo, né? E do cálculo aqui eu vou fazer o mais fácil para não errar aqui na conta, tá? Vamos supor que a taxa de compulsório, ela fosse de 20%, tá? Isso significa que o poder de multiplicação aqui seria de 5, né? 1 dividido por 0,2, 5. Eu acho que 1 dividido por 0,1 dá 10, né? Então, vamos voltar aqui. 1 dividido por 0,1, isso dá 10. Significa que o meu multiplicador é 10 vezes, perdão. Como assim, Renan? Bom, eu coloquei R$ 100 na conta do banco, né? Significa que R$ 100 multiplicados por 10, esses R$ 100 vão virar, no máximo, R$ 1.000. Não é mais infinito. Antes era infinito, agora não é mais. Tá? Então, R$ 100 é o que existe fisicamente, moeda fiduciária. E R$ 900 é a moeda escritural, que só existe no registro do banco. Então, um depósito de 100 com um depósito compulsório de 10% pode virar até 900 de moeda escritural, totalizando R$ 1.000. Renan, e se o depósito compulsório ele fosse de 20% ao invés de 10%? Se fosse 20%, eu ia fazer essa conta e eu ia ter um multiplicador de 5. Então, os R$ 100 que eu depositei, eles virariam no máximo R$ 500 na economia. 400 de moeda escritural e os R$ 100 de moeda física, moeda fiduciária. Tá certo? Então, percebam que quando eu aumentei a minha taxa de compulsório, eu diminuí o poder de criação de moeda e eu vou ter menos moeda circulando na economia. Se eu não ter o depósito compulsório, a criação de moeda ela é infinita, né? Porque o resultado disso daqui vai ser infinito. Perfeito, tá? Bom, além do depósito à vista, o Banco Central ele também pode estabelecer depósito compulsório sobre recursos de depósito de poupança e de recursos a prazo. Quando o Banco Central ele diminui os percentuais de compulsório, eu tenho uma política monetária expansionista. Ora, se antes eu tinha 20% de compulsório e passei a ter 10%, eu diminuí a taxa de compulsório e eu aumentei a criação de moeda. Né? Eu passei de R$ 500 que viraram na economia para R$ 1.000. Então, mais criação de moeda, política monetária expansionista. Se o Banco Central ele aumenta os percentuais de compulsório, aí eu tenho uma política monetária contracionista. Eu saio daquele poder de multiplicar por 10 e vou para 20%. Agora, o meu multiplicador, antes aqui era de 10, né? Agora o meu multiplicador ele vai ser de 5. Menos moeda circulando na economia, política monetária que é do tipo contracionista. Tá? Então, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte: expansionista, Banco Central diminui os percentuais de compulsório. Quando eu diminuo os percentuais de compulsório, eu tenho um maior multiplicador bancário.
Se o Banco Central ele aumenta os percentuais de compulsório, eu tenho um menor multiplicador e eu tenho uma política monetária que ela é contracionista. Um outro ponto que é importante saber aqui, tá? É que os depósitos compulsórios também assumem o papel de colchões de liquidez, isto é, reservas de emergência que podem ser utilizadas pelas instituições financeiras a critério do Banco Central em situações de crise, como a que ocorreu em 2008, tá? Então, se acontecer uma crise econômica que está faltando dinheiro na economia, o Banco Central ele pode autorizar as instituições financeiras a recolher esse valorzinho aqui, que está depositado lá na forma de compulsório. E por isso que são chamados de colchões de liquidez, porque uma vez que as instituições elas pegarem esse dinheiro, elas passam a ter mais dinheiro circulando na economia. E isso é importante em situações de crise econômica, aonde a gente precisa de mais dinheiro circulando na economia, tá bom? Então, só para a gente recapitular aqui, primeiro ponto, política monetária, as ações do Banco Central no sentido de influenciar a taxa de juros de referência, que é a Selic, e a quantidade de dinheiro na economia. Por que que isso é importante? Mais dinheiro na economia significa uma taxa de juros menor, menor custo do dinheiro. Isso vai aumentar o crescimento econômico, vai aumentar o nível de emprego, vai aumentar a renda das pessoas. Vai aumentar também a liquidez da economia, porque eu tenho mais dinheiro na economia. Se eu tenho o contrário disso, uma taxa de juros mais alta, eu tenho um controle da inflação. Mas o lado negativo é que eu vou ter um menor crescimento econômico, menos empregos e também vou ter uma menor renda para as pessoas de uma economia que ela é menos líquida, tá? Tudo isso acontece através do preço do dinheiro. Qual que é o principal instrumento? A definição da meta da taxa Selic. E eu tenho os instrumentos que o Banco Central eles utilizam para conseguir, então, influenciar, para fazer o manejo dessa taxa de juros. Operações de mercado aberto, aonde eu tenho a compra e venda de títulos públicos. E aí eu vou ter uma política monetária expansionista quando acontecer a compra por parte do Banco Central e uma contracionista quando o Banco Central vender esses títulos às instituições financeiras. Tenho a taxa de redesconto, que é o que o Banco Central ele cobra por fazer empréstimos às instituições financeiras. Vou ter uma expansionista quando acontecer a diminuição dessa taxa e uma contracionista quando o Banco Central aumentar essa taxa que ele cobra. E tenho também os depósitos compulsórios, o depósito compulsório, que consiste no percentual que as instituições elas vão ter que recolher de maneira obrigatória lá no Banco Central quando elas estiverem captando dinheiro. Ele incide sobre recursos à vista, que é a conta corrente, incide sobre poupança e também sobre recursos a prazo, tá? CDB, LCI, LCA. E quando o Banco Central ele diminui percentuais de compulsório, diminui a taxa de compulsório, eu tenho um maior multiplicador, o que, por consequência, né, eu tenho mais moeda na economia, política monetária expansionista. E se aumenta esses percentuais, eu tenho menor multiplicador bancário e tenho uma redução, então, na moeda em circulação e, por conta disso, uma taxa de juros que é maior. O instrumento mais ágil, operações de mercado aberto, tá? Geralmente, essas outras duas, a taxa de redesconto e o depósito compulsório, eles não são tão mexidos pelo Banco Central quanto as operações de mercado aberto, que elas acontecem diariamente, essas operações de mercado aberto, para influenciar na taxa Selic. Agora, taxa de redesconto e depósito compulsório, elas ficam estabilizadas. Eventualmente, o Banco Central ele acaba mudando, mas aonde ele usa mais é realmente nas operações de mercado aberto.